2020 foi um ano marcado por grandes desafios e muitas realizações para o nosso Exército Brasileiro. E as principais você confere agora na nossa retrospectiva 2020. 2020 ficou marcado pela pandemia mundial do novo coronavírus. Em nosso país, o Exército Brasileiro contribuiu de forma destacada com o esforço nacional de prevenção e contenção da pandemia em diversas áreas. Foi desencadeada pelo Ministério da Defesa a Operação Covid-19, sendo ativados 10 comandos conjuntos, dos quais 8 sob a responsabilidade do Exército Brasileiro, a fim de apoiar as ações de saúde e de segurança pública, com tropas e logística, buscando mitigar os impactos causados pela pandemia. A ativação do Centro de Coordenação das Operações Logísticas, o qual está prestando apoio logístico a diversos órgãos e agências governamentais nas áreas de saúde e segurança pública no contexto da pandemia. Em 2020, foram transportados e distribuídos por todo o país mais de 150 respiradores, medicamentos, álcool em gel e equipamentos de proteção individual, sendo percorridos mais de 30 mil quilômetros em território nacional. O Exército também esteve à frente de diversas ações de desinfecção em locais de grande circulação por todo o Brasil, por meio de suas tropas de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, colaborando com a prevenção e com o controle da pandemia. Construção em 15 dias da estrutura hospitalar provisória do Hospital Militar de Área de Brasília, com capacidade para 20 leitos e possibilidade de ampliação para mais leitos modulares. Apoio de médicos e enfermeiros do Exército a diversas comunidades indígenas em operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e da Saúde. Equipes de saúde do Exército, compostas por médicos e enfermeiros, reforçaram as ações de combate à pandemia no contexto da Operação Acolhida, em Roraima. Destaque mais que especial aos profissionais de saúde do Exército, que lutaram sem temor, diuturnamente contra a Covid-19 e, apesar dela, continuaram suas missões de levar saúde aos mais diversos rincões do Brasil. E apesar da pandemia, por todo o Brasil, nossos militares lotaram os hemocentros, mostrando que doar está no nosso sangue. Em 2020, o Exército Brasileiro atuou em apoio à defesa civil, no socorro a populações atingidas por catástrofes naturais, além de conduzir e participar de operações para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo e de imigrantes venezuelanos. Apoio aos desabrigados pelas chuvas nas cidades de Iconha, Espírito Santo, Contagem, Minas Gerais e Paracambi, Rio de Janeiro. Cooperação contra alagamentos e desmoronamentos na região do Guarujá, em São Paulo. Cooperação contra enchentes em Marabá, no Pará, e em Imperatriz e Vitória do Mearim, no Maranhão. No sul do país, o Exército atuou em apoio às populações atingidas pela estiagem. Operação Acolhida, onde o Exército Brasileiro atua no estado de Roraima, região fronteiriça com a Venezuela, no acolhimento, alimentação, transporte e interiorização de imigrantes venezuelanos. Operação Pipa. Essa operação consiste na distribuição emergencial de água potável a populações rurais atingidas por estiagem e seca na região do semiárido nordestino e região norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em 2020, foram atendidas mais de 2.100.000 pessoas, sendo distribuídos mais de 750 mil metros cúbicos de água. Operação de combate ao mosquito Aedes aegypti. O Exército Brasileiro coopera com o Ministério da Saúde com o fornecimento de insumos e emprego de pessoal em apoio aos agentes públicos de saúde nas ações de prevenção e controle da dengue, chikungunya e zika vírus. Na Operação Regresso, na qual foram repatriados brasileiros que estavam na cidade de Wuhan, na China, devido ao então surto do novo coronavírus, o Exército participou com a descontaminação completa de 2 aeronaves VC-02, além de viaturas e equipamentos.
área de operações, o Exército Brasileiro realizou inúmeras atividades em diferentes regiões do Brasil. Vamos relembrar algumas delas. Operação Cérbero, realizada em apoio ao Departamento Penitenciário Nacional, foi uma operação de garantia da lei e da ordem que ocorreu no período de 7 de fevereiro a 6 de maio para a proteção do perímetro externo da Penitenciária Federal de Brasília. Operação Ágata 2020. Trata-se de uma ação conjunta das Forças Armadas Brasileiras, com o apoio de órgãos e agências federais, estaduais e municipais, com o objetivo de reduzir a incidência dos crimes transfronteiriços e ambientais, além de intensificar a presença do Estado brasileiro na faixa de fronteira e incrementar o apoio às populações locais. Operação Mandacaru. No período de 21 de fevereiro a 4 de março, o Exército Brasileiro foi empregado em ações de garantia da lei e da ordem no estado do Ceará, com foco no município de Fortaleza, para a preservação da ordem pública, contribuindo para o restabelecimento das condições de normalidade naquele estado. Operação Amazônia 2020. Realizada entre 4 e 23 de setembro, essa grande operação foi coordenada pelo Comando Militar da Amazônia, na região de Manaus, Amazonas, adestrando mais de 3.600 militares do Exército Brasileiro. Operação Vitória. Coordenada pela 6ª Divisão de Exército, a operação ocorreu no Rio Grande do Sul e empregou mais de 4.000 militares e aproximadamente 700 viaturas e aeronaves, reunindo no terreno 39 organizações militares do Comando Militar do Sul. Operação Arandu 2020. Foi um exercício combinado entre os exércitos brasileiro e argentino, onde foram empregados aproximadamente 2.300 militares, 100 blindados e aeronaves da aviação do Exército no campo de instrução de Saicã, no Rio Grande do Sul, fortalecendo a diplomacia militar entre os dois exércitos. Preparação para a Operação Culminering. Trata-se de um exercício bilateral entre os exércitos do Brasil e dos Estados Unidos, que culminará com a operação em solo norte-americano em janeiro de 2021. Ao longo de 2020, a Companhia Culminering, a qual é originária da Brigada de Infantaria Paraquedista e que participará do exercício, realizou diversos treinamentos em solo brasileiro, estando certificada em alto nível para a realização do mesmo. A Operação Agulhas Negras foi coordenada pela 2ª Divisão de Exército e ocorreu na região de Pirassununga, interior de São Paulo. Foram empregados mais de 3.800 militares, dentre tropas de diversas naturezas, como aeromóvel, paraquedista, mecanizada e aviação do Exército. Ao todo, foram utilizadas 549 viaturas, 6 aeronaves e 17 embarcações. Operação Membeca. Coordenada pela 1ª Divisão de Exército, essa operação contou com a participação de mais de 3.100 militares, ocorrendo no campo de instrução da Academia Militar das Agulhas Negras. Foram realizados mais de 20.000 tiros de diferentes calibres, além do emprego de blindados Guarani. De fato, o Exército se preocupa com o adestramento da sua tropa, mas as suas atividades vão além de exercícios e operações, trazendo importantes resultados na integração com a sociedade. Todos os anos, milhares de jovens terminam de cumprir o período do serviço militar obrigatório, retornando para a sociedade como cidadãos mais conscientes, responsáveis e patriotas. O projeto Soldado Cidadão também faz parte desse conjunto de ações da Força Terrestre no campo social. Desde 2002, milhares de cabos e soldados são capacitados e especializados em diferentes áreas, ingressando no mercado de trabalho mais qualificados ao término do serviço militar. Em Três Corações, Minas Gerais, a população passou a contar com a 2ª filial da Rádio Verde Oliva. É o sinal verde para a boa música e a divulgação das ações do Exército Brasileiro na cidade que acolhe nossos futuros sargentos combatentes de carreira. Criação e implementação do Sistema de Gestão Corporativa.
a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados lançou esse novo sistema, que se trata de uma plataforma informatizada que torna mais céleres e seguras as tarefas a serem realizadas por aqueles que desejam adquirir ou utilizar produtos controlados pelo Exército. O próprio usuário lança seus dados e anexa a documentação necessária, evitando filas e recebendo o documento solicitado com certificação digital por e-mail. Programa Conheça o Seu Exército. São atividades promovidas pela Força Terrestre que levam profissionais e estudantes da área de comunicação social e influenciadores digitais para conhecer o dia a dia de nossas organizações militares em todos os comandos militares de área da Força Terrestre, aproximando o Exército da sociedade. Também ocorreu o estágio de preparação de jornalistas e assessores de imprensa em áreas de conflito, conduzido pelo Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, o CECOPAB. Realizaram o estágio aproximadamente 30 jornalistas dos principais meios de comunicação do país, além da imprensa estrangeira. O meio ambiente também foi foco do nosso Exército em 2020. Desde 11 de maio, o Exército Brasileiro tem participado da Operação Verde Brasil 2, em coordenação com órgãos de controle ambiental e segurança pública. Para essa missão, a Força Terrestre ativou 3 comandos conjuntos: Oeste, Norte e Amazônia, empregando milhares de militares e atuando de forma preventiva e repressiva contra delitos ambientais e no levantamento e combate a focos de incêndio na região da Amazônia Legal brasileira. Ciência e tecnologia foram áreas que continuaram tendo protagonismo na Força Terrestre em 2020. No contexto do Programa Estratégico Guarani, foram adquiridas e entregues mais 60 viaturas blindadas de transporte de pessoal média sobre rodas Guarani, fabricadas no Brasil, aumentando a operacionalidade da Força Terrestre e fortalecendo a base industrial de defesa nacional. No escopo do Programa Estratégico Aviação do Exército, também foram modernizados e entregues à Força Terrestre 5 helicópteros Fenec e 4 Panteras. Essas aeronaves receberam novos sistemas digitais, remotorização e novos sistemas de comunicações e navegação, ganhando pelo menos mais 25 anos de operação e aumentando a aeromobilidade do Exército Brasileiro. Já no escopo do Programa Estratégico Astros 2020, foi entregue ao Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, no Forte Santa Bárbara, em Formosa, Goiás, o simulador virtual tático do Sistema Astros, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria. Além disso, o programa também entregou 2 novas viaturas controladoras de fogo e uma viatura oficina às unidades do Forte, todas fabricadas pela empresa brasileira Avibras. Mesmo com a pandemia, o Exército Brasileiro continuou contribuindo para o desenvolvimento nacional. Veja algumas dessas contribuições para o Brasil. Construção e pavimentação de 24 quilômetros de vias de acesso às estações de bombeamento 1 e 3,
do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Construção e serviços complementares na barragem de Areias, no eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Construção e serviços complementares na barragem de Tucutu, no eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Implantação de sistema de energia solar fotovoltaica no pelotão especial de fronteira de Tiriós, no Pará. Neste ano, o Sistema de Educação e Cultura do Exército planejou e executou, com total atenção e cuidados requeridos pela pandemia, todas as atividades educacionais, tanto da formação como da capacitação, mantendo assim a entrega de recursos humanos para a sociedade em condições de cumprir a missão constitucional do Exército. Em todo o país, milhares de pessoas ingressaram em alguma instituição de ensino militar, sejam civis tendo seu primeiro contato com a força, sejam militares em busca de aperfeiçoamento ou altos estudos. Nossas escolas da linha de ensino militar bélico, linha de saúde e linha de ensino complementar entregaram ao Exército Brasileiro 1.540 novos profissionais prontos para atuar em prol da sociedade e do Brasil. O Sistema Colégio Militar do Brasil, com 14 estabelecimentos de ensino distribuídos por todo o país, formou 1.915 alunos do terceiro ano do ensino médio, mesmo com todas as restrições e dificuldades impostas pela pandemia. E por falar em colégio militar, em 2020 foi lançada a pedra fundamental do futuro Colégio Militar de São Paulo pelo presidente da República. Em todo o Brasil, mais de 66 mil recrutas incorporaram as fileiras do Exército Brasileiro em 2020, recebendo formação básica e qualificação individual, sempre com atenção total aos cuidados requeridos pela pandemia. A nossa retrospectiva fica por aqui. Você conferiu um pouco das atividades realizadas pelo nosso Exército Brasileiro em 2020. Um ano em que comemoramos os 75 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, além do centenário do Serviço de Intendência do Exército Brasileiro. Também enfrentamos grandes dificuldades e desafios impostos pela pandemia, mas lutamos sem temor por você e pelo Brasil. Que venha 2021! Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga.